Qual é o jeito certo de fazer uma devocional? Esse é o tema do vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer uma devocional. Primeiro, você deve começar pela oração. A oração é o início de tudo. A oração é a primeira coisa que a gente deve fazer antes de começar qualquer coisa. Oração. Se você for ler qualquer livro relacionado à Bíblia e tudo mais, você vai ver que a oração sempre está lá. Então, assim como a gente encontra também na Bíblia isso, a oração deve ser algo que o cristão deve fazer com muita frequência e que é extremamente importante para a nossa saúde espiritual. Então, antes de fazer qualquer coisa, e um dos elementos mais importantes de uma devocional é a oração, é aquele momento que a gente conversa com Deus, é aquele momento que a gente pode confessar as coisas para Deus, que a gente pode pedir, que a gente pode se abrir mesmo para Deus. E esse é o primeiro ponto de uma devocional, da maneira certa. Segundo ponto, você deve ler a palavra de Deus, então você deve ler a Bíblia. Aí tem várias alternativas. Tem pessoas que costumam fazer a sua devocional lendo capítulos da Bíblia, ou seja, lê uns 3, 4 capítulos. Tem outras que pegam apenas alguns versículos. Eu, por exemplo, meu exemplo hoje, eu estudo a palavra do Senhor hoje por perícope, que seria o quê? Se você for abrir a sua Bíblia, tem alguns títulos, e muitas das vezes eles não estão relacionados com o capítulo em si. Ou seja, você tem um título, tem alguns versículos de um capítulo e alguns versículos de outro capítulo. Então, esse intervalo entre dois títulos ali na sua Bíblia, a gente chama de perícope. Eu não costumava estudar a palavra de Deus dessa forma, só que para mim ficou muito mais fácil, porque aí eu consigo me concentrar apenas em alguns versículos e extrair o que eu preciso dali. E isso já puxa para o terceiro ponto, extremamente importante, quando a gente faz uma devocional, que é o quê? Nós precisamos meditar, nós precisamos refletir sobre aquilo que a gente está lendo. Ou seja, não basta apenas você ler e acabou. Não, você deve ler, refletir sobre o que você está lendo, meditar, pensar, avaliar a sua vida. Pô, será que eu estou vivendo da forma como a Bíblia diz que eu deveria viver? E aplicar isso na sua vida. Porque do que adianta você ler a palavra de Deus e não aplicar na sua vida? Exatamente. Não faz muito sentido, não é? Então, esses são três elementos extremamente importantes de uma devocional. Você deve orar a Deus, você deve fazer a leitura da palavra de Deus e também você deve meditar sobre essa palavra. Você deve refletir e procurar uma aplicação prática para a sua vida. Como eu posso melhorar hoje mediante o que eu acabei de ler na Bíblia? Essa é a pergunta que a gente sempre deve se fazer. Agora, o quarto ponto que eu coloquei aqui, que é um ponto ali adicional, tem pessoas que fazem, tem outras que não, que é o quê? A música. Tem gente que gosta de orar com música. Eu, particularmente, não consigo. Eu me desconcentro da oração e tudo mais, mas tem gente que só ora com música. E outras colocam uma música no final também para refletir também, uma música bíblica, onde ela possa refletir sobre o tema. Mas é um ponto adicional, porque tem pessoas que fazem, tem outras que não. Então, basicamente, o jeito certo precisa ter esses três pontos. Eu coloquei jeito certo ali, mas cada pessoa tem o seu jeito de fazer o seu devocional. Mas é muito importante ter esses três elementos: oração, leitura da palavra e meditação sobre o que você está lendo, reflexão. Você deve aplicar, né, aquilo que você está lendo, porque a Bíblia em si ela é a nossa regra de fé e prática. Fé e prática. Nós devemos praticar a Bíblia. Entendeu? Agora, se você já faz uma devocional parecida com aquilo que eu acabei de falar, comenta aqui embaixo. E se você também faz algo totalmente diferente, e tudo que eu falei aqui foi algo novo para você, também comenta aqui como é a sua experiência com Deus. Como é aquele momento que você tira com Deus no seu dia? Tem algo parecido com o que eu falei? Então, coloque aí nos comentários. Não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal, ative o sininho, compartilhem esse vídeo. Vocês me ajudam bastante compartilhando,
se inscrevendo no canal e que cada vez mais a palavra do Senhor seja exaltada, engrandecida e que toda a honra seja dada somente a Ele. Amém.